Fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu gravei aqui mais um vídeo, tô com ideias de fazer outros vídeos, tô colocando as ideias assim mais em prática, colocando mais assim em evidência aquilo que eu quero gravar, mas agora é 00:30, então eu tenho que falar um pouco mais baixo, mas eu acho que vai dar pra gente trocar aquela ideia. Tô com um pouquinho de sono, aqui meus olhos estão um pouquinho, tá ligado? Mas vai dar, só um segundo que eu vou tentar montar aqui um tripé improvisado. Peraí. Só um segundo. Acho que agora deu aqui pra fazer assim um mini tripé. Assim, meio improvisado. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês de como tá sendo minhas situações. Bom, hoje é terça-feira, dia... Só um segundo que eu vou descobrir o dia agora. Dia 20... Não, hoje agora é quarta-feira, né? Mas na minha cabeça ainda é terça-feira. Hoje eu não consegui ir pra minha terapeuta. Hoje eu tive um certo problema com os nossos horários. Ainda bem que ela é uma pessoa mais assim compreensiva. E tudo deu certo no final das contas. Amanhã eu vou ter que remarcar com ela. Mas eu vou explicar um pouco da minha situação atual, como eu estou me saindo, como eu espero me sair. No ponto doutrina espírita, eu acho que eu estou me saindo bem. Descobri um caminho, umas aulas, descobri um canal. Depois eu vou mostrar aqui certinho o canal. Cara, eu não sei por que isso aqui tá aqui. Eu descobri um canal chamado Centro Espírita Casa de Jesus, que é um centro espírita online. E que, poxa, eu descobri primeiramente pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, mais ou menos o caminho. Descobri ali umas apostilas e tal, e eu fui ali entrando. Descobri que pelas apostilas eu não conseguiria realmente entender ali, eu precisava ter realmente uma instrução, alguém que já entendesse um pouco da doutrina para me explicar juntamente com aquela apostila. Então eu coloquei no YouTube e achei um canal que falava sobre o ESD, que é o ensino sistemático da doutrina espírita, que é simplesmente você aprender do zero ali, com aulas um pouco longas, assim, de 1 hora, 1 hora e meia, explicando cada tópico, assim. São divididos em três apostilas que eles chamam de tomo. Exato, tomo. E tô no tomo 1 e a moça da aula, ela disse pra gente ver a aula, mas antes de ver a próxima aula, talvez a gente consiga ler um pouco da apostila para realmente entender, ter uma base assim do que vai acontecer naquela próxima aula e assim por diante. Depois eu sei que tem o AST, que é a orientação avançada de bagulho espírita, entendeu? EAD, exato, EAD. Enfim, eu descobri que eu tenho que ler primeiramente o Livro dos Espíritos, que é um Pentateuco do Kardec, que são 5 livros que o Kardec fez, que ele disse que essa é a base espírita. Tive aqui algumas anotações que eu acho importante a gente levar em consideração. Escrevi assim: estudo sistemático da doutrina espírita. Eu fui colocando aqueles pontos da aula que eu fui levando em consideração para realmente lembrar o porquê de estar estudando isso e lembrar meus pontos e coisas importantes que eu fui colocando ali que eu também queria mostrar aqui para vocês, entendeu? Bom, eu queria debater aqui também que o estudo da doutrina,
tipo assim, o que tá escrito aqui não literalmente foi o que a moça falou, mas também foi o que ela falou com o que eu entendi. E eu fui misturando ali de uma forma que eu pus uma ideia que foi uma mistura ali dos dois, entendeu? Então é o que vai estar escrito mais ou menos aqui. O estudo da doutrina deve ser feito de forma séria, para realmente ter utilidade e aproveito. É isso que o Kardec pede, suplica para quem se mergulha diretamente na doutrina espírita, que não seja algo fútil, que não seja algo raso, que a pessoa realmente entre isso com uma cabeça séria, com responsabilidade de tentar realmente entendê-la, entendeu? Porque a doutrina, é que é o próximo ponto, a doutrina ela não impõe nada, isso é que é interessante, porque a gente vê que catolicismo, evangelismo, os evangélicos e os católicos e, sei lá, outras religiões, eles impõem certas regras ou maneiras de ser, sabe? Tipo, Jesus fez isso, e as coisas são assim, funcionam assim, e é assim que você vai ser, se você não fizer, você vai pro inferno e tal. Não. A doutrina espírita, ela tem uma maneira diferente de se basear nas coisas. Ela não impõe nada pra você, sabe? As coisas que fazem ela funcionar, as ideias que fazem ela funcionar, estão aí, entendeu? Cabe a você ou não entendê-las, entendeu? Ou jogar pra dentro de você. A doutrina, ela não impõe nada, mas de acordo com o seu bom senso, a razão e a lógica própria, faz o indivíduo ponderar, ou seja, faz você dialogar consigo mesmo e falar, mano, realmente aquilo faz sentido, entendeu? E, mano, as coisas fazem realmente sentido pra caralho hoje. É que eu tava percebendo, mano, faz muito sentido. Aí, o próximo tópico. Por que estudar a doutrina? Porque a doutrina, ela ensina, ela tem a base em dois tópicos, assim, em geral. Chama amor e a instrução. O primeiro e o segundo mandamento que Jesus nos deixou é amar o próximo como a si mesmo e instrui-vos como assim, instrui-vos alguma coisa. Então é amar e instruir. É isso que a doutrina tenta passar pra gente e que a gente passe para o próximo, que a gente ame e possa instruir, sabe? Deixar um direcionamento pra pessoa, não deixar ela perdida. E é mais ou menos isso que a doutrina espírita ensina. E é algo que eu coloquei aqui, que é algo que eu procuro há muito tempo. Um equilíbrio de emoção e razão. Entendeu? É o amor, a emoção e a razão, a instrução, de saber colocar o... Alguém passou aqui, fiquei com vergonha. Deixa eu ver mais. Vou tentar ser rápido e breve pra não estender muito o vídeo. Eu queria falar sobre outras coisas nesse vídeo, mas eu, sei lá, tô falando qualquer coisa que eu já gravo logo o bagulho do espiritismo. O estudo liberta, responde, acolhe. Entender Deus e sua perfeição, entendeu? O estudo me fará entender Deus de uma forma íntegra, entendeu? Eu sempre tive as minhas dúvidas diante a Deus, sempre quis entendê-lo de certa forma, sempre quis crer nele, mesmo sabendo que eu sou uma pessoa meio cética, entendeu? Por isso que eu procurei realmente a doutrina espírita, porque eu falei, mano, se pá, eu acho que eu não vou tentar olhar no lado de Deus mesmo da parada. Eu vou tentar olhar, tipo, pelo lado, tipo, tentar cuidar de mim através da doutrina. Eu sei que é uma doutrina boa, que tem bons princípios, então eu vou tentar trazer esses princípios para mim e casou perfeitamente porque essa doutrina, ela envolve exatamente pela evolução do indivíduo em si, entendeu? Você vai evoluir por si mesmo, entendeu? Isso é interessantíssimo, eu adorei, porque é exatamente o que eu procuro e é exatamente o que eu ajo todos os dias. Eu faço as coisas pela minha evolução própria, entendeu? Eu sei que é um caminho difícil, eu sei que, poxa, o dia de hoje não foi um dia muito fácil para mim, mas é um dia após o outro e isso vai me deixando muito mais feliz, contente e com vontade de viver, com vontade de ir atrás das minhas coisas, sabe? E
O estudo liberta, responde e acolhe. O que isso quer dizer também? Que é caminhar mais facilmente para a evolução. Ou seja, se eu souber exatamente aquilo que é preciso para eu evoluir, o caminho será muito mais fácil, entendeu? Eu não preciso estar perdido. Eu sei o caminho certo, que eu sei que me levará a uma evolução. Então é muito mais fácil o caminho, se eu souber aquele caminho, entendeu? E a doutrina ensina o caminho correto. E isso é impressionante. Isso me deixa muito, cara, tá ligado? Amor e instrução, eu anotei aqui. São os recursos utilizados no processo de reforma íntima, aquilo que eu sempre procurei, eu e Iago Henrique. Sendo assim, a chave para a transformação moral, aquilo que eu sempre procurei. E eu coloquei aqui, ó, exatamente aquilo que procuro. Olha aí, ó. Tá aqui, eu coloquei, tá ligado? Eu fiquei meio... que é isso mesmo que eu tô caçando, bicho. Entendeu? E ele ensina, assim, também uma coisa que eu preciso aprender muito forte, que é se você falhar, não tem problema, tá ligado? O importante é você todos os dias tentar de novo, entendeu? A batalha tá aí. O importante é você saber as ferramentas o suficiente para quando você for provar, tipo assim, você tem um problema, você saber o que você pode fazer para ter um bom proveito daquilo, para ter uma boa resposta, um bom ato daquilo, entendeu? E se você não conseguir, se você falhar, não tem problema, porque aqui mesmo tá escrito aqui que eu coloquei, que eu achei muito interessante, porque eu faço muito isso, é não condenar. Não, se condenar, não e nunca. Se corrigir, sim e sempre. Eu me condeno muito. Quando eu falho, quando eu faço qualquer coisa, eu me condeno. Eu coloco a culpa em mim, eu tenho muita culpa. Eu sinto uma culpa, uma amargura no meu coração muito grande. Então isso aqui vai ser uma coisa muito importante pra mim, porque, tipo assim, mano, você errou, tudo bem. Amanhã Deus vai me dar mais um dia, mais uma oportunidade de tentar outra vez. Isso. Deus é um cara muito da hora, cara. Putz, não tem jeito. Aprender qual é o objetivo do ESD, que é o ensino sistemático, é garantir uma unidade de princípios, sempre falarmos da mesma língua. Ou seja, eu tentar explicar o espiritismo para outra pessoa e não falar besteira, entendeu? Eu aprender a coisa certa para poder explicar a coisa certa pro próximo, entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante também. Acho que é um jeito de deixar unificado uma única coisa. E a pergunta aqui que tá aqui é a última pergunta, eu acho. É isso. Qual a sua expectativa, Iago Henrique, sobre o espiritismo? E eu coloquei assim. Isso aqui vai ecoar, esse vídeo vai ecoar, então eu espero que daqui a uns anos essas expectativas sejam mais ou menos encaminhadas, ou que eu me encontre o suficiente para entender que essas expectativas não eram tais, as expectativas que eu precisava naquele momento. Não sei, só vou colocar minhas expectativas hoje, no dia de 24/6/2026, tenho 21 anos de idade, agora é meia-noite e 44, então eu vou dizer que minhas expectativas, pronto, daqui a uns anos a gente vê outra vez. Quais as suas expectativas, Iago? As minhas expectativas é entender, aprender, me identificar com a doutrina. Minha expectativa é entender, aprender, me identificar com uma doutrina que busca ou tem as respostas que eu procuro. Eu sou jovem, quero encontrar equilíbrio. Desejo encontrar instruções sobre a vida, sobre moral. Busco autoconhecimento, busco compreender Deus, busco evolução pessoal, busco disciplina, paz, calma, identidade. Busco boas energias, práticas sobre minhas ideias e princípios, meu papel como ser, meus direitos e deveres,
busco questionamentos, busco liberdade intelectual, carnal e espiritual. Foi isso que eu escrevi aqui. E no finalzinho do texto eu coloquei: não desista, Iago, a luta é diária e levará você à felicidade. E é mais ou menos isso sobre o espiritismo que eu estou tendo no momento. Creio que isso pode me levar a alguma coisa. E tô mais animado que nunca, porque eu acho que eu encontrei aqui um caminho. Eu sempre me senti meio perdido, então eu encontrei um caminho de leitura também, que eu tenho que começar com o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, que ele vai me dar aquelas respostas iniciais, aquela razão, em vez de ser algo mais emocional, vai me dar aquelas perguntas, as perguntas de tipo, Deus, ser humano, mundo, essas coisas. Ontem eu tava no meu trabalho, tava abrindo massa e ouvindo um podcast sobre o livro O que é o Espiritismo, do Allan Kardec também. E depois eu adorei o podcast. Tipo, tava tendo um caos assim na minha volta, que é uma pizzaria, né? Mas eu ali, eu tava com um pouco, botei um pouquinho alto pra eu conseguir prestar atenção e eu tava sentindo ali até uma paz, entendeu? Foi gostoso, foi gostoso. Depois daquilo eu também falei, mano, eu também não vou me, me exaltar, não vou ficar vendo mais aulas, mais encontros, porque senão eu não vou prestar muita atenção. Eu vi o primeiro, depois eu fui ver as primeiras perguntas que tem no Livro dos Espíritos e eu simplesmente fiquei apaixonado, cara. Aquilo ali, caramba, aquilo ali é complexo, eu sinto verdade naquilo de certa forma, sabe? Isso é muito estranho de pensar, porque de certa maneira eu vejo e fico meio tipo, mas ao mesmo tempo eu fico tipo, mano, realmente faz sentido esse bagulho aqui, faz sentido, cara. Então, mano, eu tô numa jornada de evolução muito interessante, jornada sozinha, e isso é mais interessante também porque só quem pode me atrapalhar e me desvirtuar sou eu mesmo, então, entendeu? E é uma jornada interessante. Já agora eu tive hoje também, eu tava andando de moto com meu pai, eu tava na garupa, e pronto, eu tava ali no meio do caminho, eu tava me sentindo um pouco ansioso e tal, eu tava meio tipo, sei lá, meu dia não começou legal, eu tava me sentindo meio estranho. Sei lá, no momento eu não vou falar isso, não vou falar isso. Enfim, eu tava no carro e falei, mano, eu preciso me acalmar. Aí tá. Aí eu comecei a pensar nas coisas, mano. E eu comecei a pensar em filosofia. Justamente, eu comecei a falar desse vídeo pra falar sobre filosofia. Mas juntou o cristianismo, juntou o espiritismo e eu, pronto. Falei do espiritismo também porque eu tinha coisas pra falar sobre isso. Mas eu tava ali, tava pensando peraí, eu vou lembrar exatamente o que eu tava pensando. Lembrei porque eu faço certos questionamentos da minha vida quando eu tô tipo. Eu sou uma pessoa que me questiono muito, sabe? Que eu fico matutando muito, pensando muito na minha própria vida. E quando eu acho que eu sinto assim um ápice assim de alguma ideia, eu não sei porquê, mas essa ideia ela vem em forma de um diálogo, sabe? Às vezes é uma pessoa falando comigo e eu dialogando com essa pessoa. Eu não sei, eu acho que eu tenho autismo, qualquer coisa assim, porque eu imagino uma pessoa, eu dialogando com uma pessoa. E às vezes sou eu dialogando com uma pessoa. E no meio desse diálogo eu vou descobrindo coisas, sabe? Eu sou doido da cabeça, só pode. Enfim. E tipo, por exemplo, eu me imagino às vezes conversando com meu irmão, porque eu sinto que sei lá, eu sinto um, sei lá,
uma vontade, um peso, um dever, talvez, de ensinar umas coisas pro meu irmão mais novo e ensinar coisas pra ele sobre a vida, pra que ele não tenha, tipo assim, ele precisa ter experiências complexas pra que ele possa evoluir. E eu tento dar o conselho pra ele para que ele, tipo assim, não é que ele pule essas etapas, ele precisa passar por isso talvez, mas que ele saiba exatamente onde ele tá, entendeu? Para que ele não chegue perdido, talvez. Enfim, e nesses diálogos que eu tento fazer com meu irmão, às vezes eu começo a ponderar sobre mim mesmo e eu evoluo naquela conversa, e às vezes eu chego no ápice de uma ideia muito boa, e às vezes eu falo com ele realmente sobre aquela ideia. E a ideia que eu tava pensando, eu tava assim, pensando, e eu tava falando com meu amigo Matheus na minha cabeça. E na ideia, eu tava pensando como tipo, os maiores pensadores são, são tratados, são, tipo, mostrados pra gente em forma de diálogo também, sabe? Assim como eu penso, e assim como saem minhas ideias. Por exemplo, Sócrates. Sócrates não tem nenhum texto que Sócrates escreveu que esteja publicado, que seja tão genial quanto o que Aristóteles escreveu sobre ele, o que Platão escreveu sobre ele, entendeu? O que me esqueci, eu acho que foi Platão, exato. Por quê? Porque acho que Platão foi discípulo de Sócrates e ele pagava tão pau pro Sócrates que ele falou, mano, esse cara, ele tem, meu Deus do céu, então todas as ideias de Sócrates que a gente conhece foi o que o Platão escreveu sobre ele conversando com outras pessoas. Isso é interessantíssimo, tipo, sobre amizade. Tipo, filosofia sobre amizade, irmandade, essas coisas, que eu li no livro do Clóvis de Barro Neto. Clóvis de Barro Filho, desculpa. E, tipo, ele falando... Era uma conversa entre, sei lá, Epicteto e Sócrates. E Epicteto perguntando, Sócrates, será que ele é realmente meu amigo? E Sócrates responde, o que é amigo? Por que ele é seu amigo? O que fez ele ser seu amigo, sabe? Fazer ele ponderar de certa forma. Só que Sócrates nunca escreveu uma parada dessa. Foi tipo coisa da imaginação do cara falando. Sócrates diria isso. Entendeu? E eu acho que os maiores pensadores antigos são desse jeito, são em forma de diálogo. Outro maior pensador que eu consigo chegar lá é Jesus Cristo. Que o cara era tão impecável que ele não escreveu nada. Mas tem tanta coisa sobre esse cara que é impossível não ser verdade, cara. Ele era justo, ele era justo, ele era correto em tudo, ele era amoroso, ele era paciente, ele até quando ele foi traído pelo Judas, mano, aquilo é surreal, cara. Aquilo sobre ele falou sobre descobrir a traição de Judas e ainda chamar ele de amigo, aquilo, tá ligado? Aquilo é surreal, cara. E eu tava pensando nessas coisas e imaginei também meu amigo Matheus falando comigo, perguntando sobre como estaria a minha vida nesse momento. E eu falando, mano, você tá bem, entendeu? As coisas estão bem, estão acontecendo, graças a Deus. E comecei a pensar nessa frase de estar bem, graças a Deus e tal. E eu falei, mano, realmente é muito bom estar no momento atual da minha vida, sabe? Eu tenho os meus problemas, mas eu tô grato por ter os meus problemas, por conseguir resolvê-los, sabe? Por conseguir enfrentá-los, por acordar todo dia e ter minha mãe viva, meu pai vivo, minha avó, minha família toda tá viva. Eu tô vivo, entendeu? Minha namorada, ela tá viva, ela vive, ela tá do meu lado, eu consigo enxergar ela todos os dias com aquela beleza radiante que ela tem, entendeu? Eu, eu
eu posso todo dia batalhar o suficiente para eu ter o meu dinheiro, para ter minhas coisas. E isso é impecável, cara, porque eu sou uma pessoa que anseia muito pelo dia seguinte. Lembrei o porquê que eu tava falando sobre isso na minha conversa imaginária, mas já eu chego lá. Eu anseio muito pelo dia seguinte, sabe? E saber que tipo, o que eu tenho hoje, o que eu tenho à minha disposição é o presente, ao mesmo tempo de ser uma dádiva, é um bloqueio, mas um bloqueio pensado, sabe? Tipo assim, você anseia pelo futuro, mas você tem que aprender a cultivar o seu presente, porque foi isso que eu te dei. Eu te dei uma coisa, tipo, tô pensando em Deus falando comigo. Eu te dei o presente, então cultua o presente, não pensa no futuro. A única coisa que dá pra mudar no momento é o presente, então muda. Se você quiser mudar o presente, você muda. Eu te dei isso. E Deus é tão bom, tão justo, que Ele não me deu as ferramentas para cuidar do futuro. Ele me deu as ferramentas para cuidar do presente. E isso já é grandioso, entendeu? Eu posso cuidar do meu presente. Eu posso mudar minha realidade se eu quiser, entendeu? Se eu for capaz, eu sou capaz, porque Deus me deu essa capacidade. Entendeu? O bagulho é, mano, entendeu? Eu tô levando isso num nível religioso muito grande, entendeu? Porque eu tô querendo encontrar umas respostas sobre isso, sobre a minha religiosidade. Porque eu acho que isso pode me deixar chegar num lugar, numa paz interior, numa reflexão íntima, muito intensa, mano. E eu acho que é isso que eu procuro. O assunto inicial que me fez chegar nisso foi que, tipo, eu almejo, no momento, meus próximos passos seria trabalhar com meu amigo Matheus lá na Espanha. E eu sei que ele. Mas eu não sei se eu tô nessa vibe mais, tá ligado? Eu usei por um tempo, experimentei, mas eu acho que, sei lá, eu me sinto ansioso, eu tenho crise de pânico, eu sinto. Ao mesmo tempo, eu ainda tenho aquela vontade de, sei lá, usar de vez em quando, tal, não sei o que. Um moderado, eu acho que faz sentido pra mim. Tipo, acabou, entendeu? Às vezes o álcool faz mais sentido pra mim porque eu me sinto mais na realidade. Aí eu tava pensando nisso enquanto eu tava de moto e o que eu cheguei? Cheguei na conclusão que se a gente, eu tô levando aqui no lado religioso da coisa, já que o vídeo todo é sobre isso, né? Que eu acho que isso não faz muito sentido pra mim porque eu acho que o meu espírito, ele é muito acelerado. Eu acho que o meu espírito é muito acelerado, ele almeja coisas, ele pede coisas pra mim, sabe? Ele almeja, ele almeja que eu faça coisas, que eu chegue num ponto muito alto da minha vida, eu acho, porque eu espero isso de mim, mas é algo que tá dentro de mim, de certa forma. Eu tô levando do lado espiritual da coisa, tô repetindo aqui. Eu acho que meu espírito ele almeja alguma coisa muito grande de mim, ele quer que eu vá, ele tem ansiedade que eu chegue, entendeu? Ele tem ansiedade na minha vida é ansiosa, meu espírito é ansioso, ele é rápido, ele é ágil. E eu acho que, sei lá, de certa forma, um dos meus papéis aqui nessa encarnação, levando mais uma vez pro lado espiritual da coisa, seria, seria de certa forma aprender a me autoconhecer, a aprender a paciência, aprender a me controlar, ter autocontrole sobre mim, ter paciência, ser uma pessoa controlada, calma, com paz interior, saber controlar minha ansiedade, saber ser uma pessoa, entendeu? Ser uma pessoa mais aqui. Eu sou uma pessoa assim, ó. Eu acho que meu papel, pelo menos atualmente, é me tornar uma pessoa assim.
Claro, tendo sempre respeito pelas pessoas, tentando, né, ter respeito pelas pessoas, mas mesmo assim sendo uma pessoa calma, objetiva, sincera, correta, controlada, entendeu? E eu acho que quando sei lá, eu me sinto outra pessoa, eu sinto que eu mudo. E isso me faz uma quebra de expectativa, fico meio... E me faz ansiedade isso pode, porque eu me sinto outra pessoa, parece que eu tô fora de mim. Isso me deixa desesperadíssimo, entendeu? E eu acho que me sentir fora de mim faz eu perder o controle. Eu acho que eu tô caçando me controlar, entendeu? É uma disfunção complexa, mas que chegará numa realidade, entendeu? E é isso, eu acho, entendeu? É mais ou menos isso que eu queria dizer pra hoje. Sigo bem, meu dia tá bom. Eu queria gravar, no final das contas, era um vídeo sobre filosofia, que eu queria aprender sobre filosofia também. Não que eu tenha tempo, que eu combinei que eu ia fazer no momento atual, espiritismo, leitura, inglês, e a tentar parar com alguns hábitos ruins que eu tenho, como a pornografia, entendeu? Então, estamos chegando em algum lugar, estamos evoluindo, de certa forma, assim, sabe? O próximo vídeo eu queria gravar sobre meus planos futuros, para deixar aqui gravado assim, mais ou menos o que eu penso do futuro hoje em dia, que eu acho que é importante a gente ter essa conversa, para que, tipo assim, eu tenha um norte para onde eu possa afetar o meu presente. E não só, tipo, tentar ver várias realidades futuras para sempre almejar o futuro e não viver o presente. Eu acho que também é importante viver o presente e correr atrás no presente, porque esse é o único lugar onde eu consigo afetar as coisas. É como aquela música A Vida é um Desafio do Racionais fala, né? O Ed Rock até fala, o hoje é real. É a realidade que você pode... É uma coisa assim, deixa eu ver aqui, só um segundo. Por acaso, depois eu tenho que gravar um vídeo sobre as músicas que eu gosto em geral, porque eu gosto de muitas músicas, mas no momento atual eu tô gostando de músicas que me lembram, me remetem, que me façam sentir paz, uma paz interior, me fazem entender que eu tenho que correr atrás das minhas coisas, que eu tenho que viver minha vida, mas como Charlie Brown Jr., como Racionais MC, que eles me ensinam, eles são mentores pra mim. Charlie Brown também é um mentor pra mim, muito forte. Músicas assim, reggae, tô ouvindo muito reggae, porque reggae é isso, reggae é libertação, é vivência, é você ter paz no coração diante do caos, entendeu? É essas coisas todas. Você acreditar em alguém maior e amá-lo como ele me ama, entendeu? É coisas assim que me fazem ouvir, eu quero ouvir no momento. Ele fala assim: geralmente quando os problemas aparecem, a gente tá desprevenido, né não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, sangue bom. Perdeu a capacidade de controlar os desafios, principalmente quando a gente foge da lição que a vida nos coloca na nossa frente. Eu sei, tá ligado? Você acha que é sempre incapaz de resolver, se acovarda, moro? É do jeito que ele fala. Mas é complicado, mano, é isso mesmo. Esse pedaço aqui é uma aula pra mim. O pensamento é a força criadora. Nossa, aí que me quebra. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real. É a realidade que você pode interferir. As oportunidades de mudança estão no presente. É a realidade que você... não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será consequência do presente. Parasita hoje
um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nossa, nunca esqueça disso. Iago, isso é pra você, cara. Nunca esqueça disso. Acho que é isso. Estamos aqui mais um dia. Depois você tem que gravar um vídeo sobre o meu setupinho. Tem um playzinho. Enfim, esse vídeo já tá muito longo, já são 35 minutos. Eu nem sei se eu vou conseguir soltar esse vídeo no YouTube, porque vai demorar 6 dias. Mas é isso, muito obrigado. Iago, fé, mano, você vai conseguir, você vai chegar lá. Espero que você assista esse vídeo daqui a uns anos e você perceba que tudo valeu a pena. Que o Iago de hoje já tá orgulhoso de você, cara. Você já é incrível. Você continuou, entendeu? Você não parou, você correu atrás das suas coisas. E eu, com 21 anos, já sou orgulhoso do que eu fiz. Eu tô aprendendo a me orgulhar das minhas conquistas. Eu sei que é complicado, mas eu acredito que eu já sou muito mais orgulhoso de quem você é hoje, aí, assistindo agora. Entendeu? Eu não sei o que será de mim. Tenho os meus planos, tenho as minhas ideias, mas se orgulhe de quem você é e vamos lá. O tempo passa, mas o que a gente deixa aqui no mundo é o que importa, tá bom? Fica bem, um abraço, seja homem, você já é homem, segundo a Bárbara, você já é um homem, eu acredito nisso, e segue firme, não para, não recua. Se eu for para recuar, é para dar 2 passos para frente. Não se esqueça. Fé em Deus. Vamos continuar aí na nossa jornada espírita. E que tenhamos sempre a nossa família do nosso lado, nossos amigos. Sempre família, amigos. Que tenha Deus do nosso lado. E a nossa mulher, a nossa Aninha. Um beijo. Fiquem bem.